Senhor presidente, vereadores, público que assiste em plenário, TV Câmara, bom dia. Primeiro, acompanhando ontem a comissão da Câmara dos Deputados, foi aprovado na comissão a questão da reforma da Previdência, mas nós vimos também a participação popular, o pessoal esteve presente, policiais militares, e não concluíram ainda toda a votação, mas o projeto inicial foi aprovado. Quero ressaltar que o Senado Federal está fazendo uma consulta pública sobre a reforma trabalhista que vai entrar também no Senado Federal para votação. E essa consulta está no site do Senado Federal para publicação e a consulta pública para ouvir a opinião pública da nossa população. Mas ouvindo a fala do vereador Marcos Cunha e a questão da regularização fundiária, e me preocupa muito a questão da colônia Z3, que não são só a colônia Z3, tem muitas áreas irregulares na zona rural da nossa cidade. Nós temos na Cascata, no Monte Bonito, em toda a colônia, nós temos vários aglomerados urbanos irregulares na nossa cidade. E falou muito bem o vereador Marcos Cunha, a necessidade de fazer, quando vier o plano diretor, a reformulação do plano diretor para essa casa, tem que ser feito tem que vir no plano diretor ou apresentar emendas, que determinado aglomerado urbano da zona rural é uma extensão da zona urbana. Como extensão da zona urbana, aquela área vai ser regularizada, mesmo estando na zona rural, como uma extensão da zona urbana da nossa cidade. Então, vai pagar os tributos, tudo como urbano, mas está dentro da zona rural. Uma vez eu estava conversando com a vereadora Zilda, de nós já começar a fazer um debate sobre essas áreas. São muitas áreas irregulares na nossa zona rural, que precisa para regularizar, porque nós temos um módulo para regularizar, tem que estar acima do módulo com a aprovação do INCRA. Como essas áreas são menores, o INCRA não aprova. Não tendo a aprovação do INCRA, por isso que se tornam irregulares. Aí faz um tipo de um condomínio rural. Não pode. Então, para regularizar, há necessidade de uma alteração do plano diretor, com uma extensão da zona urbana, aquele aglomerado rural, com uma extensão da zona urbana, um braço da zona urbana, para a devida regularização. É o caso da colônia Z3. A colônia Z3, para se regularizar como uma área urbana, né, há necessidade de fazer essa alteração no plano diretor. Só que a colônia Z3 tem uma questão particular lá, que é uma área de marinha também. Muitos pagam um laudêmio como área de marinha. Então, estão irregular, precisa autorização do Ministério da área de marinha para poder fazer a devida regularização. Então, é uma questão mais particular, é uma questão peculiar da colônia Z3, que além de fazer a devida modificação do plano diretor para como uma extensão da zona urbana, aquele aglomerado urbano, né, a questão da colônia Z3 também tem essa questão particular como uma área de marinha. Eu já disse aqui na tribuna, falo para os vereadores, que eu sou um vereador de projeto, gosto de apresentar projeto para o debate aqui na casa. Eu tenho visto muitos pedidos de informações, notificações dos vereadores, pedindo para notificar proprietários, para que façam notificações de proprietários de determinados terrenos na nossa cidade, para a limpeza de uma determinada área, para que aquele proprietário faça a limpeza, porque o terreno está sujo,
terreno está acumulando lixo, bicho, água, questão de saúde pública, então tem que notificar o proprietário para fazer a limpeza. Outra, notificar o proprietário para a calçada. A responsabilidade de calçada é do proprietário. A vereadora Zilda, depois foi vendo debate, até falou uma questão aqui da nossa cidade, questão das calçadas. É o proprietário que é responsável para fazer a reforma, para manter as calçadas. Mas muitos terrenos não se tem a identificação no terreno. Qual é o número de cadastro daquele terreno? É uma grande área, uma grande gleba, que está lá numa determinada localidade da cidade, não tem a identificação daquele terreno. Então, eu estou apresentando um projeto de lei, que obriga a identificação do número do cadastro em terrenos baldios na nossa cidade. Então, número de cadastro em terrenos baldios. Então, fica o proprietário de terreno baldio, sem construção, sem nenhuma benfeitoria, localizado no nosso município, a fixar placa com numeração predial daquele imóvel, obtido pelo proprietário, ao setor competente, que é a Secretaria de Gestão e Mobilidade Urbana. Então, o proprietário vai na Secretaria de Mobilidade Urbana, ou na Secretaria de Finanças, nossa cidade, qual é o cadastro daquele terreno. E o proprietário tem que ser obrigado, pelo menos, ter o cadastro, ter um número, botar um número, fixar um número naquele terreno baldio, para que a população, as pessoas interessadas, tomem conhecimento daquele terreno. Muitas vezes é uma área, uma gleba, uma extensão de terreno lá, que está sujo, que precisa fazer a calçada, e não se sabe. Tem que fazer, notifica-se o proprietário. Não sabe quem é o proprietário e muito menos sabe o cadastro daquele imóvel. Senhor presidente, você deu uma parte ao vereador Marcos Cunha. Não, tem todo o nosso apoio, vereador Toninho. Ótima ideia. Realmente, nós temos recebido reclamações de muitos moradores, principalmente em algumas zonas que são importantíssimas. A entrada ali do Parque Residencial Obelisco, por exemplo, tem 1 quilômetro de entrada, tem um grande terreno em frente que é o loteamento da Brigada ali, que não tem calçada, é um proprietário que tem um terreno enorme ali, de 1 quilômetro, praticamente na área urbana, não tem calçada, não está fechado adequadamente e juntando lixo. Nós já pedimos que fossem tomadas providências, que o proprietário fizesse a calçada, até agora a administração ainda não notificou esse proprietário para fazer isso. Mas, frequentemente, nós temos dificuldade de encontrar. Ali mesmo foi um caso, não tinha número, nós tivemos grande dificuldade, mesmo sendo grande o terreno, uma dificuldade de encontrar quem era o proprietário. Depois, por fim, conseguimos encontrar, depois de muita luta, mas isso facilitaria muito a fiscalização e a manutenção dos terrenos limpos, fechados e com calçada, para que as pessoas tivessem um ambiente melhor na cidade. Parabéns. Obrigado, vereador Marcos Cunha. Eu sempre nos meus projetos, com o apoio da bancada do PDT, é importante para nós esse projeto que visa melhorias na nossa cidade para aquela determinada região, que está aquele terreno acumulando sujeira, lixo e não tem a devida número de cadastro daquele imóvel. Então, no projeto de lei, visa ter tamanho de placa, a placa deve estar dentro do limite do terreno, estar com alturas mínimas de fácil visualização. A placa também tem que não botar um númerozinho lá no cantinho, tem que estar fácil visualização para que as pessoas saibam qual é aquele número de cadastro daquele determinado imóvel. O material deve ser confeccionado, as placas, a critério do proprietário, desde que facilita a sua visualização, ficando o custo também da confecção e manutenção por parte do proprietário. O município não vai ter nenhum ônus, haverá um prazo aí, estou prevendo um prazo de 180 dias a partir da publicação da lei, e também depois o executivo pode regulamentar no que couber para a fiel execução do projeto, da lei, ou também depois, se quiser, o executivo regulamentar
a respeito de multas para o proprietário infrator que não disponibilizar esse número de cadastro naquele terreno, fica a critério do município. Mas eu fiz o projeto, né, não atribuindo nenhum tipo de ônus, só a obrigação por parte do proprietário em identificar aquele terreno. Vai estar em discussão o projeto, eu gostaria da apreciação dos senhores vereadores. Muito obrigado.